Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Olha, meu nome é Bruno Drummond, eu sou o diretor comercial da Top Luz e da Engenharia Adequada, que é a empresa que a gente tem, que está trabalhando nessa questão nas normas, interpretação, fabricação dos painéis, adequação e uma consultoria e um apoio para que as pessoas consigam compreender as normas de uma maneira mais correta, desmistificar essa questão de a gente tem até um certo receio de pegar a norma e interpretar. Então, primeiramente, eu queria parabenizar todos os técnicos de segurança pelo seu dia. São pessoas que eu sei que têm um trabalho muito difícil, porque implementar sistemas de segurança é uma questão muito complicada. Por quê? Porque sistema de segurança ele vai contra a produção, E o que a obra quer é produzir, porque o concreto está atrasado, porque o cara da serralheria não cortou as peças todas, porque o operador da betoneira não virou a massa que precisava, Então a gente, o técnico de segurança, ele vive esse dilema, Ele quer implantar as coisas, mas barra nessa questão de produção da obra e acaba que fica muitas vezes limitado pelo seu trabalho, certo? Então, parabéns pelo dia de vocês e também agradecer ao Seconce, a Inara, a Andréia, por ter me convidado aqui para ter essa oportunidade de mostrar para vocês esse dispositivo, esse painel de comando seguro, que a gente chama, do padrão da NR12, que ele é super importante, de vital importância, ao meu ver, para que a gente implemente mais segurança na hora que a gente vai ligar e operar uma máquina, A gente sabe que os operadores têm que ter todo o treinamento, têm que serem capacitados, Mas aí a gente pergunta, e a máquina que ele vai operar? Como é que ela está? E o processo que ele vai fazer para ligar essa máquina? O processo que ele vai ter para desligar? Qual que é o dispositivo que vai ter para proteger a integridade, a saúde daquele operador? A gente, hoje, na maioria das máquinas, a não ser agora que algumas já estão começando a ser enquadradas no NR12, eu considero que não tem proteção quase nenhuma. Você ligar uma betoneira, você simplesmente liga uma chave e aquela máquina está funcionando, aquele operador está preparado para ligar. E se o cara tiver desatento, alguém chegar e esbarrar naquela chave e o cara está com a mão em algum lugar que não pode? A gente tem que pensar nisso. Então, eu sempre falo, a norma é importantíssima, é um texto que regulamenta a questão de segurança. É o nosso norte. É o norte que a gente tem que ter para implementar os melhores sistemas de segurança. Mas a questão não é, eu vou adequar esse equipamento aqui, ou eu vou implantar essa norma aqui, só para o fiscal chegar na minha obra e falar, não, tudo certo, tudo bonito. Não. A palavra principal é a segurança. A gente implementa qualquer coisa em prol da segurança. Certo? Então, vocês sabem muito bem disso. Então, como o tempo é até um pouco curto e o assunto é vasto, nós vamos começar a passar aqui. Eu já apresentei um pouco da Engenharia Adequada, essa empresa que veio no mercado para ajudar, fazer uma consultoria, ajudar a interpretar as normas de maneira correta. E ontem a gente estava até no evento no CICEPOT, e o vice-presidente do SINDINEC, que é o Sindicato dos Locadores de Máquinas para a Construção Civil, ele falou uma coisa muito séria: a gente tem que tomar cuidado também com o gato leve, Tem muita gente que se diz muito entendido do assunto, e às vezes está te propondo alguma coisa que você vai ter um problema no futuro, certo? Falando um pouco também, o que vocês devem estar perguntando, o que credenciou esse cara a estar aqui falando?
né? Então, eu, apesar de ser administrador de empresas, eu não tenho nenhuma formação técnica de engenharia ou de segurança do trabalho, mas em 2009, no ano que eu formei, eu já comecei a trabalhar com obra. Eu comecei a trabalhar dentro da construção civil. Eu fundei a Top Cruz Equipamentos. Muita gente aqui, alguns rostos bem conhecidos aqui, até já me conhece aí da lida, me conhece um pouco como é que eu gosto de trabalhar, né? E desde 2009, eu sempre tive essa coisa na cabeça da segurança, da norma, de tudo ser cumprido, porque aquilo existe. Então, eu, querendo ou não, me tornei um estudioso, né? Um técnico de segurança, mas formado pela prática, vamos dizer assim, né? E no ano passado, quando eu vi uma grande tendência, né, a movimentação dessa mudança das normas, mudança dos textos, porque, como a Andréia falou, né, no início aqui, que seja um texto com uma mais fácil de interpretação, que realmente possa ser aplicado, porque, como se dizem, o papel aceita qualquer coisa. Você pode escrever qualquer coisa, o papel não está te perguntando aquilo, mas você botar aquilo na prática é muito diferente, muito mesmo, né? Então, depois de vários estudos do ano passado, leitura dessas normas, interpretação, não agir sozinho, tem muita gente que me ajudou. Eu gosto de pegar a opinião de todas as pessoas, eu gosto muito de conversar sobre questão de segurança, né? E a gente adiantou e eu pensei, Bruno, você tem que realmente agir nessa área aí. Então foi que eu tive a ideia da engenharia adequada. O próprio nome já diz, engenharia adequada, por quê? A gente tem que trabalhar de maneira adequadamente, de acordo com que todas as normas e os melhores preceitos, né, as melhores práticas, os melhores processos pedem. Por quê? Não adianta nada você só visar a produção, né, e correr o risco de ter um acidente na sua obra, ou de passar por cima de alguma coisa. Eu já vi muita obra ter que desmanchar um monte de coisa, porque para tocar mesmo, poxa, agora cumpriu aquele negócio ali, tem que desmanchar. Então, ou seja, uma produção foi antiproducente, né? E a gente também nem pode só focar na segurança e tal, porque senão todo mundo sai de casa. Se você for focar, nossa senhora, eu tenho medo, eu tenho para atravessar a rua, tem que ter um processo aqui, a gente não sai de casa. Então a gente tem que, equalizar, contrabalancear essas coisas aí, para que as coisas aconteçam de maneira natural, com segurança e com produção também. Então, eu vou começar mostrando aqui. Muita gente já conhece o texto da NR12, e tem aquela coisa, dois computadores, relé de segurança, interface de segurança, aquela questão toda, e a gente fica assim, gente do céu, o que é isso? Para que serve isso? Então eu vou abrir um arquivo aqui. Para a gente mostrar, o básico do que a NR12 pede como dispositivo de segurança da parte elétrica. Então essa é o famoso painel de comando seguro. Do jeito que a NR12 pede. Bruno, isso é muito, é pouco. Olha, eu acho que para você ligar uma máquina estacionária, lógico que máquinas manuais tem uma outra normatização. É um pouco mais branda, porque uma máquina manual, você opera na sua mão, né? Você
tem mais controle do equipamento, você precisa movimentar o equipamento, então é uma norma diferente. Isso aqui são para máquinas de qualquer tipo, estacionárias. Máquinas que dependem de um operador e que o operador, vamos dizer assim, tem o mínimo contato com o próprio equipamento. Certo? Então a NR2, o que ela fala? Primeira coisa, que deve ter uma chave de bloqueio. Para que essa chave de bloqueio? É para que ninguém que não esteja autorizado a ligar essa máquina seja capaz de ligá-la. E que o operador tenha consciência que é só ele que tem a chave daquela máquina. É igual a chave do carro. Você já viu algum carro sem tranca? Não existe. Se você deixar seu carro aberto, qualquer um vai pegar ele, vai operar o carro para você. Né? Então, precisa disso, e eu sempre falo com os operadores em obra: gente, você virou as costas para a máquina, tranca ela. Você não sabe. Infelizmente, né, em obra, existem, em qualquer lugar, né, pessoas que às vezes são inimigas a outra, fica com aquela coisa e às vezes fica até pensando como é que eu vou fazer para atrapalhar a vida desse cara. Então, o operador até muitas vezes é um grande alvo, porque ele que está ali na linha de frente, certo? Então a chave de bloqueio, a chave geral é essa aqui. Você só consegue colocar o cadeado nela. Depois aqui no final, gente, eu trouxe os modelos de painéis, para a gente dar uma olhadinha nisso aqui, para vocês verem não só com a imagem, mas ver o produto pronto. Com ela na chave desligada, na posição desligada, você consegue colocar o cadeado. Então impossibilita qualquer tipo de ligação. Não tem jeito de ligar a máquina? Tem. Se você cortar o cabo aqui, cortar o cabo da máquina, você une os dois e liga a máquina. Mas espera aí, o cara para fazer isso ele precisa conhecer o mínimo, né? Ele corre o risco de tomar um belo choque. E outra coisa, ele está cometendo um crime. De outra maneira, tem jeito de ligar a máquina? Não, impossível. Depois a NR12 pede uma coisa também muito importante, que o contato do operador seja o mínimo possível com uma tensão superior a 24 volts em corrente alternada ou 60 volts em corrente contínua. Por que isso? Se o cara vai simplesmente ligar uma chave ou disjuntor, você não sabe qual que é a vida útil daquela chave, você não sabe se aquilo ali vem com vício de fabricação, você não sabe quantas vezes aquela chave foi ligada. Então, de repente, você pode tomar um choque de 220 ali na sua mão, um trifásico. Quem já tomou choque aqui sabe que não é uma coisa muito agradável. Então, o operador tem um contato com os botões aqui em 24 volts. 24 volts dá choque. Mas é muito menos que 220, certo? Aqui na capa do painel, a gente tem o botão reset, o botão liga e desliga. Eu estou passando esse primeiro, porque ele vamos dizer assim, vocês conhecem muito aquela chave magnética, vocês conhecem a chave lomba, né? Então, isso é só para substituir esse. Bruno, tem máquinas que precisam mais disso, tem máquinas que tem mais de um operador, tem máquinas que são muito grandes, tem máquinas que não é só ligar e desligar, claro, mas tudo começa de você ligar e desligar a máquina. Então todos esses botões aqui, eles funcionam em 24 volts. Não é só esses botões não, todos os componentes, os dispositivos desse painel, eles também funcionam em 24 volts, certo? Aí tem um botãozinho novo aqui, esse botão reset. Ele está intrinsecamente ligado vamos dizer assim, a cerejinha do bolo da segurança. O que é a cerejinha do bolo de segurança? É essa outra pecinha aqui, ó, essa luzinha. Isso se chama relé de segurança. São dispositivos que já existem há muitos anos.
muitas máquinas grandes, já sistemas de controle, como o André falou, nossos irmãos são baseados mais nas normas europeias, isso já existe lá há muitos anos. Por quê? Isso é o que garante que o sistema, o processo de ligação seguro dessa máquina vai ser completamente cumprido. O que ele faz? Ele entra uma série de cabos nele e ele controla praticamente tudo. Ele controla se está vindo a energia certa. Ele não mede a energia, fique bem claro, mas ele consegue detectar uma falta de fase. Ele consegue detectar se alguém está burlando algum botão. Ele consegue detectar se algum botão de liga e desliga está em correto funcionamento. E uma hora, de tanto apertar e tal, aí de repente o botão desliga, o bloquinho de contato dele, que é essas pecinhas aqui, que ficam na porta do quadro, ele vai acabar a vida útil. Então, imagina se o botão desliga, acaba a vida útil, você não tem uma coisa que vai desligar a máquina, vai ter que fazer desligar o disjuntor da obra. Então, antes disso, ela vai desligar o sistema e vai te informar que tem alguma coisa errada. E vai fazer com que o seu pessoal da obra deixe eu descobrir o que está errado. Para que o operador volte a funcionar a máquina de maneira segura. Esse relé de segurança, ele controla um processo de ligação em duas etapas, que eu vejo que é uma tendência da norma brasileira, espelhada na norma europeia, de que você tenha processos redundantes para acionar qualquer tipo de equipamento. O que são processos redundantes? Você tem que apertar o botão 1, botão 2, botão 3, e aí sim você consegue operar o equipamento. Por que isso? Primeiro, você evita que máquinas sejam ligadas acidentalmente, ou de maneira abrupta, certo? E você evita, e você consegue implementar para o seu operador que nesse processo de ligação, ele consiga pensar, ele ter tempo de pensar e desistir da ação de ligar um equipamento. Por que isso? Às vezes o cara não está se sentindo apto para ligar aquela máquina naquela hora. Depois você só ligou uma chave, ela está funcionando. Outra coisa importantíssima, que ele pense se ele próprio está em condição, se a máquina está em condição. Então isso garante o quê? Que o operador vai pensar, será que eu devo realmente fazer esse equipamento funcionar? Aí tem uma palavrinha que tem na NR12, e às vezes é meio mística, para as pessoas não entendem. No mínimo, 2 contadores em série positivamente guiados. O que é isso? Contadores em série, que é o quê? O contador, você entra as 3 fases ou as 2 fases do sistema. No segundo contador, as mesmas 2, se for um 220, um 380, um 440 trifase, ou as 2, se for um 220 mono ou um 127. Então, do mesmo jeito que elas entram no primeiro contador, elas vão entrar no segundo contador. Então, é uma ligação espelhada à outra. O que é positivamente guiado? Que o segundo, que é o processo que você realmente libera a máquina para funcionamento, ele não funciona se o primeiro não estiver ligado. Não adianta. Você pode tentar aqui ligar ele, se o primeiro não estiver ligado, não vai funcionar a máquina. E quem controla esse primeiro contador? É o relé de segurança. Então essa é a proteção que ele tem. Se você tem só um contador, você simplesmente liga a máquina. É a mesma coisa que você ter uma chave, só que você está apertando um botãozinho bonitinho. Não, você não tem sistema de segurança nenhum. Então depois que você reseta o sistema de segurança, ele liga esse primeiro contador, que é o que faz realmente a máquina funcionar. Você pode ter mais 2, mais 3, mais 4, que é o que a gente vai ver até aqui nos outros modelos. Você desligou esse primeiro aqui, está tudo desligado. A máquina está parada, ela tem modo de emergência.
Se esse contador aqui, ó, esse primeiro, não estiver ligado, a máquina está em modo de emergência. O relé de segurança está entendendo que ela tem algum problema, que aconteceu alguma coisa. Ele não consegue enxergar. Ele não consegue ver se o operador passou mal, se o operador se acidentou, se houve um curto na rede, se... Enfim, qualquer tipo de problema que a gente pode imaginar disso aí, né? Para completar, pelas boas práticas, né, dos sistemas elétricos, tudo que a gente vai ligar tem que ter, no mínimo, um disjuntor. Para que serve o disjuntor? O disjuntor é uma proteção primária, certo? Na obra não tem lá o disjuntor geral, é o primeiro, aí depois aquilo ali vai um cabeamento até um quadro de distribuição, aí não tem disjuntor da maquita, disjuntor da serra, disjuntor da betoneira, disjuntor do guincho, certo? Isso é uma proteção primária. E não é só porque você tem essa proteção na primária, na obra, no quadro separado, que você não tem que ter também dentro do dispositivo. Pela boa prática da eletricidade, você precisa ter isso dentro do dispositivo. Então o que a gente fez aqui, a gente tomou cuidado em ainda, né, nesse painel de comando seguro que tem por padrão a NR12, colocar dois tipos de disjuntores. O primeiro é esse aqui, se chama disjuntor motor. Esse é um disjuntor que várias fabricantes têm também. Ele é um disjuntor, como o nome já diz, especial para motores elétricos. Por quê? Ele é como se fosse também um relé bimetálico, e ele controla a amperagem que está passando para aquele motor. Na hora que a amperagem que você estabeleceu, ele tem um sistema de ajuste de uma faixa, para ele poder ser adaptado, ser colocado em motores de várias potências, certo? Nesse caso aqui, esse é o painel que a gente está aqui, para motores até 5 cavalos. Então eu tenho um ajuste desse disjuntor entre 17 e 23 amperes. Por que 17 a 23 amperes? Mais de 23 amperes no motor de 5 cavalos é prejudicial para o motor. E se o motor entrar em curto, dependendo do curto que o motor entrar, pode causar um sério acidente, pode pegar fogo. Eu já vi serra circular, principalmente, pegar fogo. Por quê? O motor entrou em curto, a serra toda cheia de serragem, aquele faísca ali, o que acontece? Serragem é um alto combustível, né? Então, esse aqui é o disjuntor motor. Qualquer amperagem, qualquer corrente, amperagem corrente, que o motor ou a rede vai disponibilizar, ele desarma. E ele até protege os outros componentes, certo? Depois disso, a gente tem essa linha de disjuntores aqui, que é o disjuntor comum que a gente tem conhecimento em obra. Disjuntor termomagnético. Por quê? Eu não tenho que proteger só o motor de uma descarga elétrica, eu tenho que proteger esses dispositivos. O que é melhor? Um disjuntor desse desarmar e desarmar o sistema parar, ou de repente vir uma energia maliciosa aqui, queimar um relé de segurança, queimar um contator. Essa energia não vai para o motor e nem para o operador, mas você está queimando uma peça do seu painel. Então é importante também você ter um disjuntor para esse circuito de comandos aqui. Ok? Detalhe que esse relé de segurança, ele é uma classificação de categoria 4. É uma classificação de alto índice de segurança, né? Essa categoria é mundial. A gente tem várias fábricas que fabricam esse tipo de contator. Eu vou passar esse aqui, gente. Vamos dizer assim, é o painel básico. Ah, Bruno, eu não tenho que só fazer o liga e desliga. Eu tenho que parar minha máquina rapidamente quando ela está em modo de emergência. Ou eu tenho que fazer uma reversão do motor. Meu motor não gira só para um lado, minha máquina tem que girar para um lado e para o outro. Aí a gente tem que implementar, né, vamos dizer assim, peças nesse painel.
Por isso que a gente desenvolveu aqui 4 tipos de modelos. Nós vamos passar eles aqui. Esse aqui é um pouco, a gente tem que frisar um pouco mais nele. Por quê? Porque ele é a base de todos os outros. Isso aqui é a segurança básica que a gente tem que ter. Então vocês vão ver aqui que tem um painel desse aqui, em vez de ter 2 contadores, ele tem 5. Mas não precisa de 5? Precisa. A máquina precisou de ter 5 contadores, porque até a betoneira daquela de 2 motores, muita gente deve conhecer, que ela tem aquele carregador, né? Eu preciso fazer liga e desliga do tambor, giro, eu preciso subir e descer a caçamba. E fora isso, eu preciso ter, né, acima todo esse controle, né, da operação da máquina, eu preciso ter um centro de segurança para ficar monitorando tudo isso aí. Então é um equipamento que tem 5 contadores, certo? Eu apresentei para vocês aqui o transformador. O transformador pega, dependendo, 127, transforma para 24, 220, transforma para 24, ou 380, transforma para 24. Aqui, tudo isso aqui, ó, seja operado em 24 volts, né? A linha preta é onde passa a alta tensão. Não é alta tensão, mas vamos denominar aqui entre a gente isso, que a alta tensão é mais de 13.800 volts. 220 é considerado baixa tensão, apesar de ser uma tensão alta. E a linha vermelha passa todos os processos em 24 volts. Mas aí, Bruno, liguei e desliguei, mas não tem uma parte da nota que fala que quando em parada de emergência, o motor deve parar instantaneamente, o quão tecnicamente for rápido possível. Tem. Ah, beleza, a gente tem uns equipamentos aí que desligou, eles param, né? Já são comprados com motor freio, com o próprio peso, né, do equipamento que o motor tem que carregar. Na hora que você desliga, o motor já para. Ah, mas tem equipamentos que não. Por exemplo, todo mundo conhece o acesso circular de bancada, né? Quanto tempo demora aquela lâmina parar o movimento dela quando ela é desligada? 4 minutos no mínimo, dependendo disso. Então imagina, o operador ali acabou de sofrer um acidente, aquela serra ali, o cara já está lá na ambulância, já a serra está rodando ainda. Faz sentido? Para mim não faz sentido nenhum. Como é que nós vamos fazer para parar essa máquina então? Ó, a gente tem vários dispositivos. A gente tem um tipo de motor que se chama motofreio. O que esse motofreio tem? É igual o motor de guincho, né? São equipamentos que precisam, né, que o motor freie quando ele não está em movimento, quando ele está desligado. Isso funciona uma bobina magnética. Na hora que você energiza o motor, ele energiza também e solta o giro do motor. E na hora que some energia, tem molas, né? Por isso é um freio eletromecânico. Tem molas que empurram e travam o motor novamente. Travam aquele eixo do motor. Ah, Bruno, quanto custa um motor de serra com motor freio? Ah, eu acho que deve custar umas 5 ou 6 vezes a própria serra. Então a gente já fica meio assim, né? Pô, é muita grana. Ah, tem outro dispositivo? Tem. Tem um dispositivo que se chama inversor de frequência. Você já deve ter ouvido falar. O inversor de frequência é como se fosse um computador com motor elétrico. O inversor de frequência você consegue programar ele, e também não é qualquer um que consegue programar ele, não. Você consegue programar ele para que o motor gire em tantos números de rotação por minuto, que quando ele é ligado, ele se acelere naquele segundo. Quando ele é desligado, que ele desacelere tantos segundos ou tantos minutos. Enfim, você consegue programar dentro desse inversor de frequência, desse computador, certo? Qualquer parâmetro para o motor. Ah, eu quero programar que se a tensão cair um pouco, que o motor também diminua um pouco o giro, você pode programar. Ele mexe com as 3 variáveis da energia elétrica, que são, primeiro, a frequência. Nossa rede aqui era uma frequência de 60 Hz contínua. Ela mexe com a tensão, que é a voltagem,
e mexe também com a corrente, que é a amperagem. Então, né, dentro lá do software lá, dele lá, o parâmetro que você estabeleceu para ele, ele vai cruzar essas três informações, vai tratar esses três parâmetros que vem da rede e vai jogar para o motor. Então ele consegue fazer o que você quiser. Aí você imagina, nossa, um trem para fazer isso com o motor também deve ser muito caro. É bastante caro. Para você ter ideia, um inversor de frequência para um motor de serra, por exemplo, custa em torno de quase R$2.000. É quase a serra também. Né? Então, às vezes não torna muito compensador. Então, como é que você está resolvendo esse problema? Aí entrou uma parte de um estudo muito grande, é a gente desenvolver realmente um dispositivo para conseguir fazer isso com um custo bem abaixo, né? E que cumpra a função. E que às vezes é até melhor que o próprio inversor de frequência, porque ele não vai se desparametrizar e você vai ter que chamar aquele eletricista lá especializado para pagar ainda um tanto de hora para ele ficar lá parametrizando o negócio de novo. Esse dispositivo chama freio eletrônico. Vou mostrar para vocês aqui o painel que tem o freio eletrônico. É isso. Então vocês veem que ele é basicamente a mesma coisa. Tem os dois contatores, só que tem duas pecinhas a mais. Ele tem essa peça aqui, que é o freio eletrônico, e o contator, porque qualquer energia que você vai jogar dentro do motor, você tem que ter um contator, até para proteger essa energia também. Como é que ele age? Assim como o inversor de frequência também pega os três parâmetros, ele pega só um parâmetro. Como é que é esse parâmetro? A gente sabe que o que vem da nossa tomada é uma energia em corrente alternada. Por que corrente alternada? Porque ela, para o contato, ela é menos perigosa. O próprio nome já diz, por ela ser alternada, ela é uma energia que, se você tem contato com ela, você consegue sair dela mais rapidamente. É lógico, depende da quantidade de corrente que você está suscetível ali. Porque você pode, de repente, pegar uns 50 amperes com 220 e mesmo a corrente alternada, você ficar grudado naquilo ali, realmente grudado. Então a gente sabe que o motor elétrico, ele tem duas partes. Ele tem um estator, que é aquela parte de fora, certo? E tem um induzido, que é aquela parte de dentro, que é a parte que roda. Então o que acontece? Na hora que dentro do motor, né, tem aquele enrolamento todo mundo já deve ter visto o motor elétrico por dentro. Tem aquele enrolamento todo, então aquilo ali recebe uma energia e provoca uma ação. Então o motor de corrente alternada, que é o motor que a gente liga ele aqui na rede, na hora que ele recebe a própria energia alternada, ele cria ali um ímã de expulsão entre as duas peças, entre o estator e o induzido. Então o que acontece? Como o induzido não tem para onde escapar, ele começa a girar. Então ele cria um campo magnético de expulsão. O motor gira. Na hora que você joga a corrente contínua, apesar de ser uma corrente mais estável, né, em questão de tensão, certo? Ela é mais perigosa no consumo doméstico, no consumo normal. Por quê? Ela é uma tensão, uma corrente, que se você, independente da potência que aquilo ali tem, se você encostou nela, você fica agarrado. Então isso aí é perigoso. É só alguém para te soltar. E é capaz ainda de alguém, né, que nunca viu Chaves, aquele episódio, todo mundo começa a tomar choque. Aquilo ali seria possível se aquele choque fosse em corrente contínua. E até na hora de você tirar um sujeito que está tomando um choque em corrente contínua, aquela energia pode passar para você e você grudar na pessoa. Tanto que, né, até quem já fez coisas de primeiros socorros e tudo mais,
sabe que quando alguém está em choque, você tem que pegar uma madeira, um cabo de vassoura, alguma coisa assim, e tirar a pessoa, mesmo você sabendo que é corrente alternada. Só que, pelo princípio da eletromagnética e da confecção dos motores, da produção de motores elétricos, a gente sabe que se esse motor ele está dimensionado para rodar em corrente alternada e cria esse ímã de expulsão, na hora que você joga a corrente contínua, acontece o reverso. Ele cria um ímã de atração. Então vocês imaginam que o motor está rodando, você, nesse contexto aqui do painel, você pressiona a emergência, essa peça aqui, o freio eletrônico, automaticamente, instantaneamente, ela arma esse contador e quando ele está desenergizado, ele já desenergizou aqui naquele milésimo de segundo, ele joga essa corrente contínua no motor. O que vai acontecer? Só vai estar lá dentro do motor a energia cinética dele girando, certo? Só vai ter energia cinética dele girando. Com essa injeção de corrente contínua, ele vai parar instantaneamente. Essa corrente contínua fazendo o motor virar um ímã, realmente uma parte ser atraída por outra, ele para instantaneamente. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que eu gravei na obra da AMB Engenharia. Não sei se alguém quer da AMB. Não foi. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou até pular. Esse vídeo está até no YouTube, gente. A engenharia adequada. Vou pular essa parte da evolução aqui para a gente adiantar um pouco. E iremos apresentar.